Então nós estamos falando aqui sobre essa questão, né? As pessoas falam sobre essa perspectiva de mudança, só que elas têm medo, elas desejam mudar, mas só fica no desejo, não há uma atitude, uma posição para que haja mudança. E a gente tem falado, para que haja mudança, você tem que aprender a se arriscar, você tem que mudar a sua atitude, você tem que estar disposto a mudar alguns valores, né? Coisas que você talvez não conheça, aí entra a questão do se arriscar. Porque tem coisa que você não conhece, é o novo, mas o novo te leva às grandes mudanças, as perguntas que você tem que começar a fazer, não só respostas, né? E o mais importante disso é a gente realmente parar para pensar, parar para refletir. Porque assim, eu percebo que muitas vezes eu quero mudar o caminho de casa. E aí eu penso, não, vou fazer um caminho diferente para evitar o Alzheimer, né? Porque quando você faz o mesmo caminho, a tendência é você desenvolver mais rápido ainda o Alzheimer, que essa rotina acaba te atrapalhando. Só que eu percebo que eu penso em fazer um caminho diferente, mas quando eu percebo, eu tô no automático fazendo os mesmos caminhos para chegar em casa. Eu estava falando com o pessoal sobre Judas, né? Eu coloquei essa frase no nosso Face. Para mudarmos a nossa vida, temos que mudar a nossa maneira de viver. É engraçado isso, né? Vou repetir. Para mudarmos a nossa vida, temos que mudar a nossa maneira de viver. Em relação a mudar isso, é isso mesmo que você falou na frase, é o que eu pensei. Às vezes a gente pensa em fazer um caminho diferente, quando vai a gente está no automático. Então se a gente nem para pensar antes, pior ainda a tendência. Mas além da gente parar para pensar em querer fazer algo diferente, a gente tem que refletir o que nos leva no automático. O que impede a gente de realmente cumprir essa frase. Para mudarmos a nossa vida, temos que mudar a nossa maneira de viver. Essa é a frase, esse é o tema de hoje. Para mudar a nossa vida, nós temos que mudar a nossa maneira de viver. E eu estava falando com o pessoal sobre Judas, né? Como eu disse, Judas andou com uma das melhores pessoas do mundo, Jesus. Mas ele não mudou a atitude dele. Ele não mudou os valores dele. Ele continuou reagindo e agindo da mesma maneira, no automático. Ele não permitiu que esse contato com o Mestre Jesus fizesse com que os valores dele mudassem, de que a perspectiva dele mudasse, mas ele continuou agindo da mesma maneira. Ele continuou sendo mesquinho, sendo ladrão, tomando uma atitude de vender Jesus, de entregar Jesus, e isso tudo fez com que ele chegasse ao suicídio. E é isso que nós estamos vendo muitas vezes, quando as pessoas não mudam a sua atitude, muitas delas partem para o suicídio porque não veem solução naquilo que fizeram. E ele andou com a pessoa mais fiel que pisou nessa terra, né? Sem dúvida. Mas então não adianta não adianta andar com uma pessoa importante se você não muda, né? Então, mas ele andou com alguém fiel e ele traiu. Ele andou com alguém que era extremamente altruísta e ele era egoísta. Então, não adianta só você pensar ou só passar. Se você não pegar isso pra dentro de você, não vai gerar mudança. Vai ficar uma coisa assim, eu tenho tanta vontade de fazer um caminho diferente, tenho tanta vontade, mas não gera uma mudança. E a gente estava falando, né, que não adianta só ter o desejo, né? Tem muitas pessoas que têm o desejo de mudar, mas o medo faz com que elas não mudem. Esse medo de se arriscar, esse medo do novo. E eu vou dizer mais, hein? Eu vou lembrar do nosso retiro de mulheres, que eu fiz uma terapia com as mulheres lá, e o maior medo das mulheres era o medo de ficar sozinha. E por causa do medo de ficar sozinha, ela agia de maneira errada. Ela reagia, fazia as escolhas erradas, exatamente por causa do medo. Ela desejava uma família, desejava ficar com alguém, mas por causa desse medo, ela começava a agir de maneira totalmente contrária. Eu acho que aí a gente já percebe duas coisas, né? O primeiro é o automático. Eu acabo não mudando porque eu vivo no automático. E eu percebo a necessidade de mudança. E daí mesmo quando eu percebo, eu acabo não conseguindo agir pelo medo. Então já detectamos duas coisas que nos impedem de mudar. Sem dúvida. Mas assim, acho que uma terceira coisa que a gente podia parar para pensar é a repetição. A gente está muito mais acostumado a repetir sempre as mesmas coisas do que a fazer coisas novas. E às vezes aquilo que eu tô repetindo, mesmo que não seja o melhor, eu sei qual vai ser mais ou menos o resultado. Então eu entro numa zona de conforto e aquilo, mesmo que seja ruim, já é um ruim que eu conheço. Então, para eu não viver o novo, para o medo da aventura, ou se indispor, ou ter que pensar em coisas novas, gastar a mente em possibilidades novas, eu continuo do mesmo jeito. Verdade. Vamos separar um tempinho agora aí para José Aurélio. Que benção, que ótimo. Um abraço, José Aurélio. Tem muita gente aqui, José, falando aí. Laís, Duarte, olha só. Quem mais está por aqui? Ezequiel e a Eliana.
Denise, Gislaine, Preta Nóbrega. Olha só, Quanta gente. tem muita gente aí nos assistindo. Um Beijo. grande abraço a todos vocês aí, gente. E vai mandando aqui a sua pergunta, a sua participação sobre esse assunto, né? Olha só, para mudarmos a nossa vida, temos que mudar nossa maneira de viver. Para mudarmos a nossa vida, nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando, que às vezes a gente tem dificuldade de mudar? Porque quando a gente muda e não comunica ao outro que a gente mudou, o outro está acostumado com aquele velho que você era. Não consegue trabalhar bem com isso, né? Com a mudança, É. porque mesmo que você queira mudar, Narciso, mesmo que você queira mudar, o marido não vai ver, não vai reconhecer essa mudança, ou não vai aceitar essa mudança, os filhos não vão aceitar. Então eu acho legal quando você tem uma convivência assim familiar, você conversar sobre essa mudança, né? Em atendimento no consultório, eu converso com os pacientes e eles falam assim, mas meu marido não tá me reconhecendo, diz que eu tô muito estranha. Eu falo, que ele não tá aqui dentro do consultório para ver tudo que a gente conversa e tudo que você já mudou. Eu falei, por que você não senta e conversa com ele? Olha, eu era assim, eu pensava assim, agora eu comecei a pensar na minha vida e comecei a mudar as minhas atitudes. Então, essa nova mulher, essa nova esposa que você tá vendo é essa daqui. Eu tô tentando ser mais feliz, eu tô tentando ser mais saudável emocionalmente. E tem sido bom pra mim a mudança, eu quero que você mude junto comigo. Você traz o outro pra mudar junto. e é interessante também, esposa, que tem algumas pessoas que não mudam e nem permitem que os outros mudem. Aí é. Não é? Essas são pessoas que elas se apegaram àquela posição ou então se tornam extremamente pegajosas, achando que o outro é dono. Não é? Eu sou dono dessa amizade, eu que mando em você, e vive um ciúme doentio, cerceia totalmente a vida do outro, coloca um jugo sobre a vida do outro, não é? E não consegue viver bem por causa de insegurança, não é? Por causa de medo de perder, por causa de uma situação onde o valor que está dentro dela faz com que ela não reaja de maneira agradável. Infelizmente é uma grande verdade. E muitas pessoas até desistem, né? Uma vez eu conversando com um rapaz na terapia e ele falou assim, desculpa doutora, eu vou parar a terapia. Aí eu falei assim, mas por que? Você tá dizendo que tá sendo tão bom pra você? Ah, mas é que se realmente eu mudar, eu vou abandonar minha esposa porque eu não tô conseguindo mais viver com ela. Então ao invés da pessoa, o outro não deixa mudar e esse desiste de mudar e eles continuam vivendo na mesmice. Então o ideal era que os dois mudassem juntos. Que um puxasse o outro para essa mudança, para esse crescimento. Sem dúvida. Né? Porque existem pessoas que nos puxam para cima e tem pessoas que nos puxam para baixo, né? É verdade. É que nem o balaio de caranguejo, não é? O balaio de caranguejo é assim, os caranguejos não saem, porque um fica puxando o outro sempre para baixo. Não precisa tampar, né? Não precisa. Tem gente que é verdadeiro caranguejo e acaba não tendo uma mudança na vida, né? Ana Paula Oliveira, Ana Paula aí, ó. Um abraço. Narciso mandou uma mensagem aqui, ó. Poxa, pastora, muito o quê? Oxe, agora pegou aqui, hein? Muito verdade. Agora sim, irmão. Muito verdade. Agora sim, agora pegou legal. Muito bem. Narciso, grande abraço aí a você e a Maria e toda a família. Então a gente percebe que, olha, não adianta você pensar e desejar se não há uma mudança da maneira de viver. Se você não percebe a necessidade dessa mudança, não é? E como a gente pode perceber essa necessidade de mudança? Pergunte para as pessoas que estão perto de você. Pessoas que vão falar realmente a verdade para você, vão falar aquilo que elas estão sentindo com relação à sua vida. Busque uma ajuda para alguém que possa dizer, olha, você está mais, você tá sobrando, não é? Você está cheio de medo, cheio de insegurança, isso está fazendo mal para você, você está cheio de ciúmes. E esse ciúme, ao invés de me aproximar de você, está me fazendo ficar mais longe. Ah, mas eu vou mudar. Quantas pessoas dizem que vão mudar? A gente atende tanta gente que está falando, não, a partir de agora eu vou mudar. A partir de agora eu vou... Mas se não muda a maneira de viver, não há mudanças. Você precisa mudar valores, você precisa mudar... fazendo as mesmas coisas, sempre diz isso, vai ter os mesmos resultados. Então, tem que haver uma transformação nessa maneira, nesses valores que você tem, nessa forma como você olha o mundo, olha o outro, olha você mesmo, para que então haja essa mudança da maneira de viver. E acho um ponto interessante da gente conversar também para resolver os problemas dela. E ela falou assim, não, eu não aguento, eu explodo e eu dou piti. É assim que eu resolvo os meus problemas.
Aí eu falei assim, como que a sua mãe resolveu os problemas dela? Aí ela parou, dando piti também. Eu falei, então, você tá sendo você ou você tá sendo sua mãe? Porque Deus te deu uma digital diferente da sua mãe, então é pra você ser você. Claro, não é pra você claro, ser claro. a sua mãe. Perfeito. Né? E nenhuma versão, mas sim você mesmo, você ter a sua identidade. Até porque quando eu tenho a minha própria identidade, eu sou feliz. Quando eu estou vivendo a vida dos outros, eu estou infeliz e nem percebo porque eu estou infeliz. Desenvolvo uma depressão e nem percebo por quê. Talvez porque eu estou repetindo as mesmas atitudes dos outros. Deixa eu aproveitar aqui que mandaram aqui uma mensagem pra gente aqui, ó. Quero mandar um abraço pro Maurílio, Luciana, pastor, abraço. Olha aqui, ó. E tem mais gente aqui, Luciana. Luciana tá falando aqui, ó. Então, bispo, quando a pessoa não consegue enxergar a necessidade de mudança por conta do orgulho. Interessante, Luciana, isso que você está falando. É verdade. O Flávio Ribeiro, também um grande abraço, Flavião. Mas Lourdes. aí a gente entra numa coisa chamada mecanismo de defesa de negação. Sim. Né? Freud, ele era que desenvolveu a grande ideia dos mecanismos de defesa. Muitas vezes a gente nega a existência de um problema porque a gente realmente não quer mudar. Então a gente nega que ele existe. E aí até por orgulho, porque se eu vejo que eu tenho um problema, eu vou ter que mudar. Então já que eu não quero mudar, eu finjo que eu não vejo o problema. A gente percebe muitas pessoas exatamente assim. E o orgulho, gente, é complicado porque a pessoa não reconhece. E talvez um dos primeiros pontos para que a pessoa mude, ela reconhecer que ela tem um problema. Ela reconhecer que ela precisa de ajuda, não é? Quando a pessoa acha, não, eu não tenho problema, o problema é você, ela não vai mudar. Nunca. Nunca, não vai mudar nunca. Então a grande proposta é você entender que existe um problema. Se eu não reconheço, pergunta para a pessoa que está ao seu lado, convive com você, pessoas que vão falar a verdade, são suas amigas, se querem te ajudar. Pessoas que querem o teu bem e Claro. que sabem falar, né? Também, né? Também se vai falar para te destruir, não adianta nada. É verdade mesmo. Não é? Então a gente percebe o quanto essa questão do orgulho, ela não traz benefício nenhum, na verdade. Nenhum na vida. E se afasta das pessoas. Afasta Aquilo das que você mais deseja, você perde. Já viu pessoas assim? Aquilo que elas mais desejam, elas perdem. Por quê? Porque elas tomaram uma atitude errada. Aqui ela falou mais um pouquinho, ó. Será que tem relação com imaturidade? Flávio Ribeiro, um grande abraço. Será que tem? Com certeza que tem, não é? Com essa relação com a imaturidade. O que é que você está rindo? Eu tô pensando numa criança, né? Como uma criança resolve o problema? A Sim. primeira coisa que ela resolve é ela negar. Então, tipo assim, é imaturidade. Porque assim, o adulto, ele sabe a necessidade da mudança. A criança não, ela dá o piti, ela faz o show e fala, não, eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito, eu quero McDonald's agora. Então assim, eu não vou saber esperar que tenha uma outra hora. Provavelmente esteja ligado. A gente nunca pode, né, na psicologia, ou quando se tratam de pessoas, a gente ser muito exato, né? 2 mais 2 são 4. Quando se trata de pessoas, não é nada matemático. 2 mais 2 pode ser 6, 5, 7. Então assim, mas provavelmente pode ser sim. É isso aí, gente. Queria agradecer vocês aí que estão ligadinhos na nossa live de toda segunda-feira, às 18h15 até às 18h30. O objetivo é tiro na certeira, certeiro, né? Tiro certeiro. Né? Um tempo da gente poder estar pensando sobre vários temas. Se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos discutindo, conversando, manda pra gente aqui. Nós vamos ter o maior prazer de poder ter isso, né? Agora eu queria responder para a Luciana. Luciana, não só imaturidade, isso também pode ser uma doença, não é? A questão do transtorno do ciúme, a questão da pessoa ter o transtorno bipolar, não é? A pessoa ter uma dificuldade grande nos relacionamentos, exatamente pela maneira como ela viveu, o ambiente que ela viveu, a história de vida que ela tem, Pode o que ser teve. a criação que teve, Sim. né? Porque muitos pais, eles passam essa ideia, né? Você é o melhor, você é melhor que todo mundo, você sabe mais que todo mundo. Aí a pessoa vai se achando, né? É verdade. A última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E não é bem assim, né? Mas eu queria falar uma frase antes da gente terminar acerca da mudança, né? Nós entendemos que nenhuma mudança se torna verdadeira ou real se não há uma mudança na sua mente e nos sentimentos que você tem acerca daquela situação. Sim. Porque eu só consigo mudar uma atitude se eu consigo mudar o meu pensamento e o meu sentimento sobre aquela coisa. Aí eu vou conseguir mudar a minha atitude. A Bíblia fala isso, não é? A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação. É essa, para mudarmos a nossa vida, temos que mudar nossa maneira de viver. Para mudar a nossa vida, temos que mudar a nossa maneira de viver.